Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a memória de São Bento, abade, considerado pai dos monges e do monaquismo na Igreja. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do senhor, por isso basta para o discípulo ou para o servo ser como o seu mestre ou como o seu senhor. Jesus estabelece aqui uma relação hierárquica, podemos dizer. Ele é o mestre, nós somos os discípulos. Ele é o Senhor, nós somos os servos. É claro que, diante desta passagem, para que a gente possa ser fiel àquilo que Jesus diz, é necessário que a gente compreenda ou recorde como é que Jesus entendia esta relação do mestre com seus discípulos. Recordem o Evangelho de São João, quando Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, na última ceia, disse: Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu o sou realmente. Pois bem, se eu, o vosso servo e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Assim como eu fiz, vós deveis fazer. Depois, dando o mandamento do amor, disse: Nisto reconhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes como eu vos tenho amado. Então, se Jesus estabelece como que uma hierarquia entre ele e nós, por outro lado, ele fala que ser discípulo e ser servo consiste em se identificar com o mestre, com o Senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu Senhor. E como é o nosso mestre e o nosso Senhor? O nosso mestre e o nosso Senhor é um servo. Ele é mestre na arte de servir. E nós, para sermos fiéis a ele, para o glorificarmos, para o reconhecermos como Senhor, para o aceitarmos como nosso mestre, necessitamos nos tornar servos, porque foi assim que ele nos ensinou. Esta é a identificação que ele propõe. Dentro deste discurso da missão, depois ele continua novamente dando instruções sobre a missão. E chama a atenção que nesse trecho que nós ouvimos hoje,
ele pronuncia 3 vezes esta exortação: não tenhais medo. 3 vezes. Se a gente fosse resumir as 3 condições que antecedem ou que sucedem esta sua exortação, não tenhais medo. Não tenhais medo daqueles que chamam de Beelzebul o Senhor e que chamarão também os familiares de Beelzebul. Nada há de encoberto que não seja revelado. Isso ficará claro. Isso que eles acusam, esta difamação, ela ficará clara. Não há nada de escondido, de encoberto que não venha a ser revelado. Não tenhais medo do mistério nem da mentira. A verdade se apresenta. Não ter medo daquilo que não conhecemos, daquilo que não sabemos, do mistério, e não ter medo da mentira, daquilo que se diz de errado, daquilo que se supõe. Não tenhais medo. Em segundo lugar, não ter medo da morte. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. É claro que nós temos medo da morte como um fenômeno desconhecido, misterioso para nós. Tudo que não conhecemos nos causa medo. E também, pelo princípio da conservação da vida, tudo que ameaça a vida nos amedronta. Mas Jesus chama atenção para o fato de que a vida não é tudo. Existe alguma coisa para além da vida. Caso contrário, a própria vida não valeria a pena. Então, não significa dizer que a gente não deva ter medo das coisas que amedrontam. A morte amedronta. Significa dizer temer antes e, sobretudo, aquilo que é maior do que a morte. A condenação, a falta de sentido. Ter medo da morte, sim, mas não pensar que a morte é o limite. É o limite para os que matam. Aqueles que nos matam não podem fazer mais do que nos matar. Então, nesse sentido, saber que nós tememos mesmo a Deus. Tememos no sentido de saber que Ele é maior do que a vida e maior do que a morte. E, em terceiro lugar, Jesus vai falar do valor do ser humano. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Até os pardais, que valem muito pouco, são vendidos a preço baixo no mercado, isso segundo a época de Jesus. No entanto, para Deus, eles também contam, nenhum deles cai sem o consentimento do Pai. Os pardais têm um preço pequeno. Não tenhais medo, vós valeis mais do que os pardais. Não tenham medo da falta de valor, porque para Deus todo ser humano tem valor. Diante dos olhos deste mundo, pode ser que a gente não signifique nada. Muitas vezes não significamos mesmo. Somos contingentes muito pequenos. Nossa existência parece não fazer muita diferença para a humanidade. Pode fazer diferença para algumas pessoas que nos amam mais intimamente, mais proximamente. Mas mesmo para essas, o valor ainda é relativo. Deus nos ama porque nós somos dele. O Papa João Paulo II dizia que o ser humano é a única criatura, para além dos animais que podem ser muito bons e queridos, mas Deus, o ser humano é a única criatura que Deus amou por ela mesma, não pela utilidade. As criaturas servem. Elas são boas enquanto servem. Os animais também. O ser humano, a única criatura que Deus amou por ele mesmo. Amou sem motivo, amou pelo que ele é. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Reconhecer esse valor do ser humano. Não ter medo, portanto, de parecer que nós somos insignificantes. Para Deus somos muito. E depois
Jesus conclui tudo isso com uma grande palavra de consolação. É para a missão que ele está enviando, e para a missão ele espera que os missionários, que os servos, que os discípulos não tenham vergonha dele, não tenham medo dele. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Isso nos impulsione, então, a recebermos, acolhermos e praticarmos estas palavras de Jesus no nosso dia a dia. Rezemos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.